Hoje a gente vai entrar de cabeça numa das histórias mais intensas da Bíblia, Juízes capítulo 15. É uma trama cheia de fúria, de vingança, de um poder que parece sobre-humano. Mas, e quando o homem mais forte do mundo percebe que só a força dele não basta? Vamos desvendar essa história de Sansão. Pois é, a história toda do Sansão, nesse capítulo, parte exatamente daí. Como é que uma briga de família, sabe, uma traição pessoal, explode a ponto de colocar nações inteiras em rota de colisão? É isso que a gente vai tentar entender agora. E o mais curioso é que o conflito não começa num campo de batalha, com exércitos e tudo mais. Não, começa com uma porta fechada. Um gesto que era para ser de paz, de reconciliação, acaba virando o estopim para uma crise gigantesca. Tudo por causa de uma rejeição muito, muito pessoal. Tenta imaginar a cena. Época de colheita do trigo, um momento importante. E lá vai Sansão, levando um cabrito, um presente de paz para a esposa dele, a mesma que o tinha traído. Mas quando ele chega, o sogro simplesmente o barra na porta, proíbe ele de entrar. E essa é a justificativa do sogro. Basicamente, ele diz: eu achei que você odiava ela depois do que aconteceu, então eu dei ela em casamento pro seu amigo. Simples assim. Para tentar acalmar a situação, ele ainda oferece a irmã mais nova no lugar. Ou seja, a traição agora vem em dose dupla. Bom, a resposta do Sansão não é um ataque direto nem ao sogro nem ao novo marido. A vingança dele é algo diferente. É um plano criativo, engenhoso e, olha, absolutamente devastador. Ele transforma a dor pessoal dele num ataque econômico contra todo o povo filisteu. O número por si só já é de cair o queixo. 300. O texto original fala em raposas, mas muito provavelmente eram chacais, que costumam andar em bandos e seriam mais fáceis de capturar. De qualquer forma, a escala do plano já dá uma ideia do tamanho da fúria do Sansão. E o método é ainda mais impressionante. A execução do plano é brutalmente eficaz. Ele amarra os animais em pares, cauda, com uma tocha acesa no meio. Os bichos, em pânico, correm cada um para um lado, arrastando fogo por todo lugar. E como era a estação seca da colheita, os campos de trigo, as plantações de uva, os olivais, tudo vira um verdadeiro inferno. Ele basicamente destrói a base da economia dos filisteus. Claro que uma vingança dessas ia ter uma resposta. E a retaliação dos filisteus é igualmente brutal. A partir daqui, o conflito foge totalmente do controle. Não é mais sobre Sansão e a família da ex-esposa. Agora envolve exércitos e, o mais chocante de tudo, a traição do seu próprio povo. E aqui a gente vê o ciclo vicioso em ação. A queima das colheitas leva os filisteus a uma vingança terrível. Eles queimam vivos a ex-esposa de Sansão e o pai dela. Em resposta, Sansão ataca os filisteus com grande carnificina, como diz o texto. É violência gerando mais violência, até que o próprio povo dele, os homens de Judá, decidem se voltar contra ele para tentar acalmar os filisteus. E a dimensão dessa traição é assustadora. A gente está falando de 3.000 homens. Um exército da própria tribo de Sansão, a tribo de Judá, vai até a caverna onde ele estava escondido. Mas eles não vão para lutar ao lado dele. Eles vão para prender e entregar o seu campeão para o inimigo. A fala deles revela tudo. Mostra um declínio moral, um medo que paralisava o povo de Israel. Eles preferiam viver em paz como servos do que lutar pela liberdade. Em vez de se unirem ao libertador que Deus enviou, eles dão uma bronca nele por atrapalhar a ordem das coisas com seus opressores. E é aqui que a gente chega ao clímax. Sansão, traído pelo seu povo, amarrado com cordas novinhas em folha, sendo entregue aos inimigos que já estão comemorando. A situação parece sem esperança, né? Mas é justamente nesse momento de derrota total que a verdadeira força dele vai se manifestar. A cena é de humilhação completa. Os filisteus vêm gritando, celebrando na direção dele. Sansão está ali, imobilizado, um prisioneiro indefeso. Para eles, a vitória já estava garantida. E então, acontece a virada. O poder de Deus vem sobre Sansão de uma forma avassaladora. Aquelas cordas, que eram novas e fortes, simplesmente arrebentam, como se fossem fios de linha queimados. Num instante, ele está livre. E o que ele usa como arma? Uma espada? Uma lança? Não, ele pega a primeira coisa que vê no chão, uma queixada de jumento. O texto até dá o detalhe de que ela estava fresca, ou seja, não estava ressecada e quebradiça. Era uma arma totalmente improvisada, humilde, o que só mostra que o poder não vinha do objeto, mas da força divina que guiava Sansão. O resultado da batalha é simplesmente inacreditável.
Um único homem, armado com um osso de animal, derrota 1000 soldados inimigos. É uma vitória tão espetacular que ele até comemora com um poema, um trocadilho em hebraico. Mas se a gente pensa que a história acaba aqui, a gente perde o mais importante. Pois é, a história não termina nessa vitória épica. O que vem a seguir é talvez a lição mais importante do capítulo todo. A gente vai sair da força física absurda do Sansão para ver a profunda fraqueza humana dele. E é aí que se revela a verdadeira fonte do seu poder. Olha só esse contraste. É brilhante. O herói que acabou de destruir um exército inteiro, agora está ali, exausto, à beira da morte, desesperado por um pouco de água. Toda aquela força sobre-humana não serve para produzir uma única gota d'água. E então vem o ponto crucial. No seu momento de maior necessidade, de maior fraqueza, o poderoso guerreiro finalmente ora. Pela primeira vez em toda essa narrativa, ele clama a Deus, reconhecendo que a sua vida não depende dos seus músculos, mas de uma intervenção divina. E Deus responde. Ele abre uma fenda no chão e dali brota água. Sansão bebe, recupera as forças. E ele batiza aquele lugar de Em-Acorê, que significa exatamente isso, a fonte daquele que clama. O nome do lugar vira um memorial eterno da lição que ele acabou de aprender. O verdadeiro poder vem em resposta a um clamor de dependência. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história do Sansão nos força a questionar o que a gente entende por força. Será que a força de verdade está no poder que a gente tem, na nossa capacidade, ou na humildade de pedir ajuda? Na autossuficiência ou no ato de reconhecer que a gente depende de algo maior? Uma pergunta que, com certeza, ecoa muito além dessa história antiga.